Nós vamos começar então o nosso devocional de hoje em Efésios. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você tem acordado cedo e está aceitando esse desafio de estudar a palavra do Senhor, de logo pela manhã ter o alimento espiritual para as nossas almas, que sejamos hoje desafiados pela palavra de Deus, que sejamos cheios da palavra de Deus, possamos ouvir a voz de Deus falando conosco. E tem sido bênção demais fazer esse devocional, porque eu tenho crescido muito no estudo da palavra, no aprofundamento de cada texto, e tenho sentido no meu coração que esse é o meu chamado para servir aos irmãos, nessa área de estudo bíblico, de aprofundamento da palavra. Então, eu espero que assim eu esteja demonstrando o meu apreço por vocês, esteja servindo vocês naquilo que Deus está colocando no meu coração. E espero que tenha sido, que todos esses dias sejam edificantes para cada um de vocês, e porque para mim está sendo, viu? Está sendo muita bênção estudar a palavra de Deus junto com vocês. E como eu disse ontem, é muito bom a gente fazer um projeto, acordar cedo e começar um devocional às 6:30 da manhã e saber que você não vai estar sozinho ali, Saber que vai ter gente que vai segurar na sua mão e dizer: olha, estamos junto, estamos firme aqui, vamos lá, vamos continuar em frente. E é muito bom saber disso, e eu fico muito honrado de saber que tenho a companhia de irmãos que não vão largar a minha mão, que estão aqui segurando firme para que a gente faça junto esse projeto. E vamos lá, nós entramos no estudo da carta aos Efésios, e essa carta é muito rica teologicamente. É uma carta que foi escrita já no final da carreira de Paulo. Paulo já estava preso lá em Roma, prestes a morrer, e ele já estava sofrendo a perseguição imposta pelo imperador romano. Ele já estava prestes a ser decapitado, e nesse momento então ele começa a escrever as cartas para as igrejas. E Efésios é conhecida como uma carta da prisão, visto que foi escrita quando ele estava preso lá em Roma. E essa carta, por ter um conteúdo denso, um conteúdo bem teológico, pode ser que tenhamos aqui termos bem teológicos, difíceis até de compreender, mas o nosso estudo aqui vai ajudando a gente a se aprofundar um pouquinho mais. Claro que nós não vamos abordar todos os elementos aqui do texto, nós vamos abordar alguns elementos essenciais para aquilo que Deus está falando conosco para o dia de hoje. Então, é uma proposta devocional, tá? Nós podemos nos aprofundar mais em outros momentos. Por isso é legal a interação de vocês. É legal que vocês me mandem mensagem, é legal que vocês me mandem as dúvidas, para que a gente possa conversar sobre coisas mais profundas, fora aqui do devocional, Manda mensagem aí no direct, compartilha aí com outras pessoas também essa mensagem, para que outras pessoas possam ser abençoadas e possam também transmitir as suas dúvidas, e nós possamos aqui edificar uns aos outros por meio dessa tentativa de responder às nossas dúvidas. Amém? Nós estávamos falando ontem, então, sobre o grande presente de Deus, o presente que Ele nos deu gratuitamente, de forma graciosa, é a salvação. Então, a salvação é o maior custo-benefício que nós já tivemos num negócio. Então, talvez você tenha tentado fazer algum negócio aí com um custo-benefício bom. A salvação é o melhor custo-benefício da história da humanidade. Afinal, nós não precisamos fazer nada, para conquistar a salvação.
né? Nós precisamos apenas crer com o nosso coração e professar com os nossos lábios. Então é algo gratuito, oferecido por Deus e promovido por Deus para que a gente experimente. E nós estávamos falando também do estado do homem. Então, para que a gente entenda um pouco mais desse estado, nós lemos lá no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santo santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E até aqui, irmãos, vamos fazer uma pausa aqui para entendermos melhor o que está acontecendo, para entendermos a nossa nova humanidade em Cristo, nosso novo estado que nós estamos vivendo. Quando nós lemos aqui nos versículos anteriores, no versículo a partir do versículo 8, né? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a salvação que é operada gratuitamente ou graciosamente em nós, agora nos leva, nos conduz, nos impele a termos um novo posicionamento em Cristo, um novo posicionamento que pratica boas obras, que serve as pessoas, que coloca em prática a fé que é professada dentro de nós, que habita dentro de nós, agora é uma fé que é exposta diante de todas as pessoas. Então, quando nós entendemos que Cristo pagou um alto preço lá na cruz para nos comprar, Ele sim pagou o preço que nós deveríamos pagar, então nós vamos ser impelidos a praticar as boas obras. A salvação que nós experimentamos em Cristo nos leva a servir o próximo. Então isso é muito importante, porque nós precisamos entender muito bem as coisas. Estávamos perdidos, estávamos num estágio de perdição completa, de depravação total, de morto nas transgressões, né? De morte nas transgressões. E agora Deus então nos conduz a um novo posicionamento. E isso é mais acentuado aqui nos versículos 11 em diante, quando nós lemos Paulo falando sobre as características daqueles efésios que se converteram, em sua maioria gentios, não eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas gentios, pagãos anteriormente, pagãos adoradores de deuses do Olimpo, de deuses do Partenon, deuses considerados pagãos, e agora chegam na igreja e precisam abandonar as suas práticas
pecaminosas, as suas práticas adúlteras, já que naquela época as pessoas que participavam dos cultos, por exemplo, a deusa Diana tinha um costume, né, de que os homens participavam dos cultos mediante as orgias sexuais, então, e muito vinho, né? Então esse culto, né, que as pessoas participavam eram cultos regados a orgias e bebedeiras, enfim. E aí as pessoas tinham esse costume de participar do culto dessa forma e agora se convertiam, estavam chegando na igreja com toda essa bagagem, com todas essas práticas pecaminosas, e Paulo tinha que colocar ordem nas coisas. Ele tinha que dizer assim: calma aí, gente, não é assim que as coisas funcionam aqui dentro da igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo, essas coisas que vocês praticavam lá com os outros deuses, nós não aceitamos. Aqui as coisas são diferentes. Para que a gente entenda então como é operada essa salvação em Cristo, nós precisamos entender como era o nosso estado anterior. E aí Paulo diz assim no versículo 11: não se esqueçam de como vocês estavam antes de experimentar a salvação em Cristo. Não se esqueçam que vocês eram gentios. Não se esqueçam que vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Não se esqueçam que vocês eram alvos de preconceito. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças. Eles estavam só de fora ali, observando o povo de Israel, o povo que era a nação escolhida por Deus, mas eles estavam de fora observando. Eles não podiam participar dessas alianças. Eles estavam sem esperança, estavam sem Deus. Olha só, gente, 7 características aqui do estágio anterior a que os efésios se encontravam antes de experimentar essa conversão. Eles estavam mortos, eram alvos de preconceito, ou seja, eram considerados incircuncisos, né? Estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Eles não podiam comungar junto com os israelitas. Eles eram estrangeiros quanto às alianças, estavam sem esperança, estavam sem Deus. Eu acredito que revela muito da nossa realidade anterior, a graça de Deus que é manifesta em nossas vidas. Eu acredito que esse estágio em que os efésios se encontravam antes tem muito a ver com o nosso estágio que nós nos encontrávamos antes de experimentar a graça de Deus. Pode ser que você tenha nascido num lar cristão e você tenha experimentado a graça de Deus muito cedo na sua vida, mas pode ser também que você tenha experimentado isso mais tardiamente. E aí, quanto mais tarde a pessoa experimenta a graça de Deus na sua vida, mais a obra de transformação tem efeito. Por quê? Porque quanto mais pecado ali, maior é a graça que precisa ser abundante na vida de alguém para cobrir aqueles pecados que anteriormente as pessoas praticavam, né? Então, aqui, o que Paulo está querendo dizer é que quanto maior a dificuldade, quanto maior o desafio aqui para a conversão dos efésios, maior foi a graça manifesta. Então, o nosso estado antes de pecado era muito sério. Tem gente que se pergunta assim: por que há tanto mal no mundo? Por que as coisas estão indo de mal a pior, tendem ao caos? Porque o homem é mau. E Paulo queria mostrar muito bem isso, que o homem é mau e que está morto em suas transgressões e pecados. Mas agora, e aí no versículo 13, esse versículo é fundamental para o nosso entendimento aqui do nosso texto de hoje, né? Mas agora, e essa conjunção mas agora é algo que transforma completamente as coisas. E Deus é especialista em transformar a nossa história.
Deus é um Deus especialista em pegar as coisas que antes eram horríveis, coisas que estavam deformadas, transformar em coisas boas. Antes estávamos desfigurados por causa do pecado que habita em nós, e agora Deus nos reforma, Deus nos conduz a uma reforma e nós podemos experimentar isso de forma graciosa nas nossas vidas. E essa conjunção, irmãos, mas agora é a conjunção que muda toda a história. É a conjunção que mudou a minha vida. Antes eu experimentava as coisas do mundo, antes eu era escravo das coisas do mundo, mas agora Deus transformou a minha vida, e Deus é especialista em mudar a nossa história, e Deus transformou porque Ele é um especialista em transformar a minha e a sua história. E Ele fez isso por meio do sangue de Cristo. Ele nos aproxima dele por meio do sangue de Cristo. E isso precisa ficar muito claro em nossas vidas, já que quando nós entendemos, quando entra na nossa cabeça dura, na nossa cachola, né? Quando entra que nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, nós nos achegamos a Deus, agora nós temos uma história diferente. Antes, pode ser que tenha sido uma história muito ruim, mas Deus agora mudou a nossa história. E eu acredito que eu e você tenhamos histórias de transformação. Eu acredito que nós tenhamos aí histórias em que Deus tocou nas nossas vidas e provocou uma obra de transformação muito grande. E eu gostaria de te desafiar, de no dia de hoje contar essa história para alguém. Quero te desafiar a contar a sua história de transformação. Afinal, Deus nos transformou e Ele quer que a gente testemunhe dessa história de transformação nas nossas vidas. Ele nos chama para compartilhar esse novo estado que nós estamos. Antes éramos pecadores, éramos escravos do pecado, e agora nós estamos num novo posicionamento, né? E esse novo posicionamento exige que nós compartilhemos, que nós falemos da nossa fé, que nós falemos dessa obra de transformação que foi operada na cruz de Cristo. Eu tenho um testemunho que não é uma coisa mais maravilhosa do mundo. A minha conversão não foi aquela coisa assim de que coisa, mas eu acredito que por meio do meu testemunho de vida, algumas pessoas podem ser alcançadas. Então, qual é o meu papel na nossa sociedade? Qual é o meu papel no reino de Deus? É compartilhar, compartilhar dessa transformação que Deus operou na minha vida. E aí, se eu e você compartilharmos dessa transformação que nós experimentamos, assim o reino de Deus será engrandecido e todas as pessoas serão alcançadas de alguma forma, edificadas e alcançadas pela graça de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus aqui na terra, para que os gentios, para que as pessoas, para que outros colegas sejam alcançados. Amém? Então eu quero te desafiar a no dia de hoje compartilhar o seu testemunho de conversão, qualquer pessoa que seja. Deus vai te dar a oportunidade hoje de compartilhar desse testemunho. Seja uma história curtinha, seja um pouco mais longo, não sei como que você vai se adequar ao tempo que você tem disponível hoje. Mas o importante é testemunhar da sua história de conversão. E isso vai provocar uma transformação na vida das pessoas que estarão ouvindo, viu? Porque Deus é especialista em mudar a nossa história. Deus é especialista em transformar a nossa história. E Ele é especialista também, segundo o versículo 14 aqui que nós lemos, é especialista em nos dar paz. Porque antes nós estávamos em conflito interno,
em primeiro lugar, porque nós encontramos o propósito em Deus, o propósito para as nossas vidas, o propósito para a nossa existência, o propósito para as nossas emoções. E quando nós encontramos esse propósito em Deus, nós experimentamos a paz. E aí Deus então é manifesto, Ele manifesta a paz em nossas vidas, destruindo todas as barreiras, destruindo o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Porque agora nós não temos mais o acesso a Deus por meio de ordenanças, por meio de sacrifícios. Agora nós temos livre acesso a Deus e nós podemos nos achegar a Deus por meio da oração, por meio da meditação, por meio de nos colocarmos na presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. E o objetivo de Deus era criar em si mesmo dos gentios e dos judeus, um novo homem, não duas coisas distintas, né? Mas uma coisa só, uma nova nação, um novo povo, um novo Israel espiritual, anulando, destruindo as barreiras, o muro de inimizade, destruindo as ordenanças, as leis separatistas. Afinal, os gentios, eles não podiam se achegar na comunidade de Israel. E isso é muito interessante porque não era uma lei criada por Deus, né? Mas era uma lei criada pelos próprios judeus ali, pelos fariseus, que faziam uma super interpretação da lei, que diziam que os gentios, eles não poderiam comungar, não poderiam estar no mesmo ambiente que os judeus. Então eles eram forasteiros, eles eram estrangeiros na terra. Forasteiros, a palavra forasteiros é paraoikos, né? E aí você já deve ter ouvido falar de oikos, né? Oikos é aquele círculo de relacionamento íntimo, aquelas pessoas que estão próximas. E oikos é habitar, né? Então, oikos, a palavra oikos significa aqueles que habitam sobre o mesmo teto, né? E paraoikos, então, é aquele forasteiro, aquele que habita longe, aquele que habita fora do mesmo teto. E agora, o que Deus vem anunciar por meio da salvação operada em Cristo é que aqueles que estavam longe, aqueles que eram forasteiros, agora são chamados para perto. Agora não é mais para oikos, agora é só oikos. Então o para é retirado. Por quê? Porque todo muro foi retirado, toda inimizade contra outras nações, contra outros povos foi retirado, e agora todas as nações da terra formam um só povo, e todas as nações da terra terão oportunidade de experimentar a salvação em Cristo Jesus, desde que reconheçam os seus pecados, desde que professem a sua fé em Cristo Jesus. No versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que a partir do momento que você reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e agora você pertence à família de Deus. Agora você não é mais forasteiro, agora você não é um visitante dentro da casa de Deus, agora você é da família de Deus. E isso muda a nossa realidade, irmãos. Isso muda as nossas vidas. Quando nós entendemos que nós somos família de Deus, que nós estamos num outro patamar, anteriormente éramos pecadores, afastados de Deus, e agora nós somos família. Agora Deus nos convida para sentarmos à mesa dele, para banquetear junto com ele, para habitar junto com ele, para estar debaixo do mesmo teto, para ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade com ele. Afinal, nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então nós temos aqui uma família que é edificada sobre uma pedra que é uma pedra principal, uma pedra que sustenta
toda a família, que sustenta toda essa organização. E essa pedra é Jesus Cristo. Em cima está a família de Deus. E nós somos então esses edifícios que estamos fundamentados sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre aquilo que é a palavra de Deus, sobre aquilo que já foi escrito na palavra de Deus. Nós estamos fundamentados sobre a palavra de Deus, e Cristo é a pedra principal, a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo estava trazendo aqui uma novidade para a época, um conceito super novo, que é a adoração não acontece mais em templos de pedra. A adoração a Deus, a convivência com Deus não acontece mais em tabernáculo, não acontece mais somente num lugar específico, mas agora nós somos esse edifício de Deus, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, e Deus habita em nós por meio do seu Espírito, habita dentro de nós, e Ele promove a paz, Ele promove a salvação em nós por meio do seu Espírito que habita dentro dos nossos corações. Nele nós somos edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós estamos em constante obras, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo ajustados. Essa obra continua acontecendo dentro dos nossos corações. Nós chamamos essa obra de santificação, porque acontece por meio do Espírito Santo. Mas esse edifício que nós temos aqui, alguns edifícios são mais bonitinhos, outros edifícios são mais, a carcaça está meio judiada e tal, né? Mas o fato é que esse edifício aqui deve estar limpo, deve estar preparado, deve ser um edifício santo, né, para que o Espírito Santo habite em nossas vidas. E isso muda completamente a realidade, muda o nosso posicionamento, muda a história, porque antes nós estávamos afastados e agora nós estamos perto, nós fomos aproximados e nós somos esse edifício que foi construído, que foi ajustado, que está sendo ajustado. Nós estamos em obras ainda, né? Se tivesse uma placa que poderia ser colocada na nossa testa, deveria ser "Estamos em obras", né? E outra placa seria assim: "Cuidado", né? Tome cuidado, porque nós estamos em obras. Deveria ter aquelas telas de proteção, né? Deveria ter um monte de tapume ao nosso redor, assim, porque nós estamos em obras, né? Então deveria ter tapume, tela de proteção, enfim. A gente precisa, as pessoas que chegarem perto de nós tinham que chegar de capacete, com todo o EPI, equipamento de segurança, né? Porque nós estamos em obras. Claro que isso não acontece. Então nós precisamos entender que eu e os meus irmãos, né, eu e você, estamos em obras, estamos em constante obras. E esse edifício está sendo ajustado, está sendo preparado para que o Espírito Santo habite mais e mais, para que se torne um edifício santo. Amém? Não mais um edifício de pedra construído por mãos humanas, mais um edifício de carne e osso construído pelo próprio Deus. Agora somos esse edifício de Deus para a glória dele. Amém? Vamos orar para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas, para que nós possamos no dia de hoje ser um edifício bonito, um edifício agradável ao Santo Espírito que já habita dentro dos nossos corações. Pai, muito obrigado pela sua salvação que é operada graciosamente nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor derramou o sangue do seu Filho amado na cruz. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor operou isso muito, muito antes da nossa existência, e nós entendemos que
isso é graça, é generosidade do Senhor para conosco. Que no dia de hoje, Senhor, nós tenhamos oportunidades para manifestar essa graça, oportunidades de compartilhar a nossa história, que no dia de hoje nós tenhamos oportunidades para falar do seu nome, para falar dessa obra de transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. E que em nome de Jesus nós sejamos este edifício santo, esse edifício ajustado, esse edifício preparado para que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, tenha um ambiente agradável para morar. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a edificar, a transformar esse edifício num edifício santo. E por meio da obra do seu Espírito Santo, nós damos liberdade para que o seu Espírito Santo atue em nós e santifique e glorifique o Senhor que já habita dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, que o meu dia e o dia dos meus irmãos seja abençoado pelo Senhor e seja uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de mudar a nossa história, uma oportunidade a mais de experimentar muito mais do Senhor nas nossas vidas. E eu oro agradecendo, Senhor, agradecendo pelo dia de hoje, que nós possamos experimentar, ó Deus, a plenitude do projeto do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Amanhã, às 6:30 da manhã, nós iniciaremos o capítulo 3 de Efésios. Conto com vocês aqui e que Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos. Escreva aí nos comentários aquilo que você tem ouvido de Deus, tá certo? Também nós disponibilizamos lá no YouTube essa mensagem, você pode compartilhar para as pessoas que você conhece, tá certo? Deus abençoe, tamo junto, abraços e até amanhã.